Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, senhora. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Ai, vamos lá. Gente, meu povo, então vamos lá. Quem ainda não fez o formulário, faça o formulário. Não esqueçam de responder aquele formulário. Tá faltando um pouquinho para a gente terminar. Até semana passada a gente achou que ia até a semana 9, já diminuiu mais uma semaninha, agora nós vamos só até a semana 8. Só vamos só até a semana 8, tá? Então, tá acabando, quer ver? Deixa a prof passar aqui. Eu estava procurando ali, mas como é tanta mensagem, às vezes eu não acho, quer ver? Só para animar vocês, ó. Vou achar aqui, peraí. Ainda é mais fácil o papel do que o celular, quer ver? Ó. Olha só. As lives, elas vão, sabe até quando? Cadê? Ó. 8, para não falar coisa errada, né? Porque senão já viu, né? Tá. Olha só. Deixa eu ler aqui, para não falar coisa errada, porque tem do nono e tem dos oitavos. Então, assim, ó, as lives, elas... Ai, peraí que hoje eu tô meia louca. Tá, deixa eu pegar as datas, senão falo bobeira, eu não quero falar bobeira. Peraí. Aqui, achei. Olha só, gente, prova no Moodle, lá na plataforma lá do Moodle, vocês vão ter até a semana 8, tá? Então, assim, nós já estamos indo para a semana 6, moçada. Ó, semana que vem já é a semana 6, para animar vocês, ó. Ó lá. Semana que vem já é a semana 6. E aí a gente só tem a semana 7 e a semana 8. Acabou. A semana 8, deixa o Nicolas está tentando entrar, deixa eu ver se ele conseguiu. A semana 8, ó, vai até o dia 4 do 12. Do dia 30 do 11 a 4 do 12. Então, para animar você na sua vida, se você fizer tudo, vamos supor, entrou a semana 8 e você conseguir dar conta de tudo já vamos supor, na segunda e na terça, vamos supor, você praticamente já está de férias. Já está de férias, se você for esperto. Porque assim, se você não deixar nada para trás, né? Óbvio, né? Fez tudo, fez todas as atividades do Moodle, entregou tudo que tinha que entregar, você está praticamente de férias já. Por quê? Porque aí tem mais 2 semanas pela frente, que é da semana 9 e da semana 10. Só que a semana 9 e a semana 10 é só para final de conteúdo, encerramento de conteúdo, professor que não conseguiu encerrar, que nem a nossa, de matemática. A nossa de matemática, ela termina na semana 8, certinho. A semana 9 e 10, gente, é revisão. Então, quer dizer que e a semana 9 e 10 também é fechamento de nota e tudo, tá? E o pessoal que fica de recuperação já vai receber a lista de recuperação no final da semana 8. Então, quer dizer que se você se esquematizar aí, meu povo, você já está livre, ó, no início de dezembro. Tá vendo? Ó, que legal? É, isso mesmo, ó, no início de dezembro. E o resultado final de vocês sai dia 21 do 12, ó. Final mesmo, né?
Mas para quem fez tudo direitinho, sabe que não ficou de recuperação, ó, sai dia, deixa eu ver, nananana, é isso mesmo, dia 21/12, não, não sai antes não. Ó lá, ó. Então, ânimo que tá faltando pouco para terminar. Aí, ó, as lives. Quando é que terminam as lives? As lives, elas terminam, quer ver? Cadê? Eu marquei, onde é que tá? Ó, as lives, elas vão até o dia 15/12, tá vendo? Só que assim, ó. Ah, professora, mas você não falou que até a semana 8 que vai ter prova no Moodle? Então, é assim, ó. Até a semana 8, vocês ainda têm prova no Moodle. Tem atividade do Moodle para fazer. Aí depois da semana 9 e 10, vão ter as lives? Tem que ter as lives, o professor vai estar aqui, que nem eu vou estar aqui, entendeu? Só que assim, é mais para revisão, é mais para alguma dúvida, se você tiver, você entrar e perguntar, essas coisas, ó, tá vendo? E a aulinha presencial para quem está indo lá na escola, quer ver até quando vai? Essa termina antes, quer ver? Ó, dia 11/12. Dia 11/12 termina as aulinhas lá para quem está indo na escola, tá? Então, povo, ânimo. Ânimo que já está acabando, falta pouco. Falta pouco, não desanime, falta pouco. Ah, outra coisa que me perguntaram. Professora, quando as aulas voltam? A gente nem saiu de férias, o povo querendo saber quando volta. Vou ler aqui também. Peraí, que eu anotei aqui no meu caderno da bagunça. Peraí. Ó, peraí que eu vou pegar aqui. Para animar vocês, tudo para animar vocês, ó. Vou pegar aqui. Cadê? Peraí que eu vou achar. Que eu não coloquei no caderno, achei que tinha colocado. Peraí, cadê o objetivo aqui. Nananana. Cadê? Ai, meu Deus, onde é que o homem colocou? Peraí que a prof vai achar. Tá calma nessa hora que eu não sou boa de mexer em celular. Peraí que eu vou achar. Aqui, objetivo. Aqui. É que é um monte de objetivo. É objetivo não sei para quando, objetivo não sei. Ó, cadê? 12, nananana. Ler mais. Lalalala. Ó, vocês vão voltar na primeira semana de fevereiro, igual sempre foi. Então, vocês vão ter as ferinhas, as tão abençoadas férias de vocês, tudo igual, tá? E aí vocês voltam realmente só em fevereiro, tá? Então, tudo igualzinho, tudo. Então, vamos lá, vamos para a nossa reta final aí. Gente, essa matéria aí, alguns alunos foram lá na semipresencial, e aí todo mundo falou assim, a Lu foi uma, né? Professora do céu, mas é muito difícil. Por que que esse conteúdo ele é muito difícil? É porque ele é muito interpretação. Aí você fala, professora, eu vou ver isso em algum lugar? Vai, tá? Só que assim, se você for procurar livros de 8º ano, você não vai achar. Você não vai achar esse conteúdo em livro de 8º ano. Por quê? Porque esse conteúdo, gente, ele é um conteúdo de final de ensino médio ou é um conteúdo que vem em faculdade, gente, de administração, de contabilidade, tá? Então, quando eu me deparei com esse conteúdo na apostila, por um lado eu achei muito legal, porque é uma coisa que está bem avançada, mas por outro, eu fiquei surpresa, porque assim, ele é um conteúdo que você não acha com facilidade. E se você for procurar na internet, você vai ver que você acha esse conteúdo de amplitude, é só assim em faculdade, coisa de faculdade que você acha, tá? Então, moçada, ele é um conteúdo que você tem que ficar meio que esperto aí com ele, tá? Eu vou fazer novamente aqui, não aquele lá da aula passada, eu vou fazer outro. Eu achei um outro aqui e vou fazer. Mas assim, era um que tá na apostila de vocês, só que ele não tá como amplitude, ele tá como média, mediana, é uma coisa que vocês já viram, mas vocês vão ver mais para frente. Semana que vem, eu acho. Mas eu transformei ele para a gente analisar ele, quer ver, ó? Só para tentar ajudar para quem não entendeu, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Então, anota no caderninho aí, ó. Cadê esse aqui, ó? Eu até tirei um pedaço da tabela, que senão nós vamos ficar aqui até amanhã fazendo conta, ó.
Tudo para facilitar a vida de vocês. Deixa eu aumentar aqui. Ânimo, gente, hoje é sexta-feira, hein? Aqui, ó. Esse é aquele velho bom exercício que se cai numa prova a gente fala, meu Deus, como é que resolve? É esse danado aqui. Olha só. Na apostila de vocês, aparece assim, eu e essas barras, tá acabando, tá acabando. Vou dar um fim nessas barras. Olha só, esse é um que tá na apostila de vocês, quer ver? Eu vou achar. Quem é bom de achar as coisas na apostila é a nossa garota prodígio aí, a Andressa. Ó, vê? Ó, ele tá lá na página 69. Só que assim, ele tá lá na página 69, ele tá lá na tarefa net, só que ele não é assim, eu mudei, senão a gente ia ficar fazendo conta aqui até amanhã. Ó, lá na página 69, ele aparece com 35 crianças, eu baixei para 25, senão nós vamos ficar aqui muito tempo, e eu tirei 2 colunas da tabela, ó. A tabela tem quantas classes? 3, 6, nossa, tem 7 classes a tabela, eu tirei 2, tá? Então, eu modifiquei. Por que que eu modifiquei? Para a gente poder analisar ele como amplitude. Lá na apostila de vocês, ele vem como média, moda, já é outra história, tá? Então, olha só. Vamos lá, ânimo. Lu, ânimo aí, hein? Olha só, deixa eu me preparar psicologicamente aqui. Ai, nós vamos fazer junto, porque eu achei ele hoje de manhã, isso aí na apostila. Ó, eu estava procurando um exemplo na internet, mas não estava conseguindo achar um exemplo que fosse útil para a gente nesse momento. Aí foi quando eu achei isso aí na própria apostila de vocês. Ó. Olha só, vamos pensar comigo aí. Aqui a gente tem uma pesquisa de uma festa infantil. Ai, eu adoro festa infantil. Adoro salgadinho gelado, gente, você não tem noção. Coxinha gelada, sabe aquelas coxinhas que ficam na mesa um tempão? Eu adoro. Aí, olha só. E nessa festa infantil foram pesquisados 25 crianças, tá? E foi pesquisado quantos salgadinhos cada criança come numa festa infantil, certo? E aí criou essa tabela aqui, tá? Então, isso aqui são os dados, não é a tabela montada ainda, tá? Então, primeira coisa, vamos analisar toda essa situação, certo? Então, aqui tem a quantidade de salgadinho que as crianças comem, certo? Olha só, se a gente for olhar essa tabela, primeira coisa que eu preciso fazer, deixa eu virar aqui. Pronto. Ó. Primeira coisa que eu preciso fazer aí é olhar para ver se isso aí está em ordem. Dá uma olhada aí. Então, primeira coisa, eu vou analisar se isso está em ordem. Toda vez que a gente falar em tabela, ó, toda vez que eu falar em tabela, primeira coisa, ver se está em ordem. Se ela está em ordem crescente ou se ela está em ordem decrescente, tá? Se você olhar essa linda tabelinha aí, você já percebe que ela está fora de ordem. Pode ver, ó lá. Ela começa no 2, aí vai para o 3, tá legal. Mas aí vai para o 4, só que vai para o 5. Até aí tudo bem. Só que se você percebe, ó, ela volta no 3, aí vem no 1, aí vem no 1 aqui, aí vai para o 4, aí volta no 2 aqui. Então, quando a gente vai analisar uma tabela em relação à amplitude, não pode estar assim, ela precisa estar em ordem. Aí você fala, professora, mas isso é toda vez que é amplitude? Toda vez que a gente for analisar a amplitude, tem que estar em ordem a tabela. Então, significa que, primeiro passo, colocar em ordem. Depois que eu colocar em ordem, aí sim eu vou para o passo 2, que é a tal da amplitude, que foi o que deu a confusão na aula passada aí, né? Então, vamos lá. Eu peguei essa mesma tabela, uns minutinhos antes de vocês entrarem, e fiz isso, ó. Coloquei ela em ordem, tá vendo? Coloquei ela em ordem, tá? Então, já sabe. Pega a tabela que está fora de ordem e coloca ela em... Peraí que tem gente querendo entrar, peraí. Pronto. E coloca ela em ordem. Olha lá, já está em ordem bonitinha, tá vendo? Tá? Então, lembrando, só pela tabela não consigo responder nada, tá?
Ai, susto que eu tomei, não consigo responder nada. Então, o que que eu tenho que fazer? Agora eu vou analisar passo a passo, certo? Eu tenho aí 5 coluninhas, então eu sei que eu tenho 5 classes. Eu posso ter até mais classes, eu posso ter, vamos por até 7 classes, 8 classes. O único problema que, como eu tenho, quanto mais classes eu tenho, mais difícil fica para fazer uma pesquisa. Então, olha só, vamos supor, a gente vai fazer uma pesquisa sobre voto eleitoral, né? Voto, né? Porque a gente está em campanha política, certo? Então, vamos supor, o 8º A vai lá para o centro de Itupeva e eles vão fazer uma pesquisa sobre votos, né? E aí ele pergunta, ó, você vota em quem? No candidato A, no candidato B, ó, no candidato tal, no candidato tal. Então, assim, dependendo da quantidade de pessoas que for pesquisada, a gente sabe que a tabela ela vai ficar gigantesca. Então, como é que é feito? Essas tabelas, elas são divididas, para elas não ficarem muito grandes. Entendeu? Em vez de fazer uma tabela muito, muito grande, eles vão dividindo ela em pedacinho. Então, qual é o ideal? O ideal é você ter até 7 ou 8 colunas. Esse é sempre o ideal, tá? Por quê? Para o estudo ficar realmente um estudo quase que 98% correto, tá? E no nosso caso aí, é óbvio que a gente tem uma tabela pequenininha, né? Porque a gente não está fazendo isso, a gente está analisando coxinha de festa, tá? Que é diferente. Então, coloquei em ordem. Pronto, tá bonitinho aqui em ordem. Depois que eu coloquei em ordem, aí olha só, nós vamos para a tal da amplitude. Ó. Se não entender, falem, gente, porque isso aqui depois já viu. Ó, vamos a tal da amplitude. Ó. Amplitude. Essa amplitude aqui vai ser amplitude total. Quando eu falo amplitude total, eu estou falando da tabela toda, tá? Ó, tabela toda. Tá? Toda. Pronto. Olha só o que que eu vou fazer. Para eu saber essa amplitude total, eu faço assim. Espera aí que meu celular tá aqui. Vou pegar o último valor, ó, o último valor, 6, e vou subtrair o menor valor, que é o 1. Ó lá, pronto. Então, 6 menos 1, eu tenho aí 5. Certo? Então, esse 5 aqui, ó, é referente à amplitude total, a amplitude de todos os dados da tabela toda. Aí você fala, mas como assim amplitude? Seria uma diferença entre os dados desta tabela toda, mais ou menos que uma média entre esses dados. Isso é amplitude total. Certo? Só que eu estou analisando uma tabela. Se eu estou analisando uma tabela, só a amplitude total não serve para mim. Eu preciso da amplitude por coluna. Tá vendo? Essa aqui é a total. Eu preciso da amplitude de cada uma destas colunas aqui, ó. Destas colunas. Certo? Então, o que que eu tenho que fazer para isso? Então, agora, eu tenho que achar a amplitude, ó, por classe. Por classe. Quando eu falo em amplitude por classe, essa classe aqui, ó, ela significa coluna. São as colunas que eu estou pesquisando, ó, tá? Classes é a mesma coisa que coluna, tá? Então, para eu saber a amplitude por classe, o que que eu faço? Eu pego o 5 da amplitude total, ó, e vou dividir pelo número de colunas que eu tenho, tá? Aí, no caso, olha, no caso, eu não tinha nem visto que era 5 por 5. Então, vou dividir pelo número de colunas. Ó, eu tenho 5 colunas. 5 colunas. Então, 5 dividido por 5, ó, 1. Esse 1 aqui, ó, é a amplitude por classe. Então, eu vou voltar. Eu tenho amplitude total, que é referente à tabela toda. Quando eles falam assim, ó, calcule a amplitude total dos dados, o que que você faz? Primeira coisa, colocou em ordem. Colocou em ordem, o que que você faz?
pega o maior valor e subtrai o menor valor. Tá aqui, ó, deu 5. Professora, e se esse valor der valor com vírgula? Acontecer de ficar com vírgula, acontecer de ser um número assim, dízima, você faz o arredondamento dele, tá? Ele não pode ficar um número assim, cortado, vamos supor, um número decimal com vírgula, você vai arredondar esse número. Vamos supor, 5,6. 5,6, aqui, ó, 5,6, tá vendo, ó? Passou de 5, ó, passou de 5. Então, você vai arredondar esse número para 6, tá? 5,4. Ó lá, menor que 5. Menor que 5. Então, o que você vai fazer? Vai deixar o número 5, certo? Então, isso aqui, professora, 5,5. E agora? Depende de quem está analisando. O 5,5, você tem duas opções. Esse 5,5 ele pode te levar para o 5 ou ele pode te levar para o 6. Tá? Aí você fala, como que eu vou saber, professora? Depende. Vamos supor, se eu tiver assim, ó, 5,55. Ó, esse aqui, a grande maioria faz a leitura para 6, por causa desse outro 5 que tem aqui. Se você tiver 5,51, ó, tá vendo? Menor que 5. A grande maioria deixa ele como 5, tá? Então, mas isso aí tudo vai ser sinalizado para você quando essa situação acontecer, tá? Então, não precisa ficar desesperado agora, porque isso vai ser sinalizado para você, tá? Então, já sei que preciso fazer a aproximação dos números. No nosso caso, deu exato, então não preciso fazer nenhuma aproximação. Achei amplitude total e achei amplitude por classe. Esse classe é referente à coluna. Então, o que que eu pego? O que que eu faço? Pego a amplitude total, ó, amplitude total aqui, ó, e divido pelo número de colunas que eu tenho. E aí, eu achei amplitude por classe. Pronto. Certo? Então, cada classe dessa aqui tem uma amplitude de 1, ou seja, uma diferença de média de 1 ponto aí, certo? Parei aí. Depois que parei aí, eu vou para a segunda parte, tá? Agora eu vou analisar classe por classe, tá? Aí eu venho aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vou subir. Ó, vou subir aqui. Pronto. Agora vamos analisar todas as classes que a gente tem aí, ó. Nós vamos começar pela classe 1, sempre em ordem. Então, essa aqui é a classe 1, ó. Depois eu tenho a classe 2, classe 3, aí a classe 4 e a classe 5, tá? Então, vamos começar pela classe 1, ó. Classe 1. Lembrando, classe é a mesma coisa que coluna. Então, para eu analisar a classe 1, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o primeiro dado da classe 1, ou seja, o menor valor. Ó, o menor valor aqui, ó. Ó. Vou pegar este menor valor, vou escrever aqui, ó. Vou pegar o menor valor, ó, e vou somar com a amplitude. Que amplitude? Da classe, ó, tá? Então, classe 1. A classe 1 vai ser igual o menor valor, que é 1, mais a amplitude por classe. Ó quanto é, 1. Certo? Então, a classe 1, eu vou ter de valor máximo 2. Certo? Então, o mínimo da classe 1, 1. O máximo da classe 1, 2. Certo? Agora, eu vou escrever isso na linguagem matemática, de mínimo para máximo. Vou fazer assim. Classe 1. Mínimo da classe 1, 1. Ó, coloco o símbolo matemático que representa mínimo e máximo. Isso aqui, ó, ele representa mínimo e representa máximo. Olha ele aqui, ó. Então, o mínimo, 1, 1. Ó, o máximo, ó o símbolo, 2, 2. Pronto, já representei. Tá vendo? Agora eu vou para a classe 2. Olha só o que vai acontecer com a classe 2. Classe 2.
Ó. A classe 2, eu tenho que pegar o valor máximo da classe 1, ó. Vou pegar o valor máximo da classe 1 e vou somar com a amplitude. Ó, tá? Por que que eu vou fazer isso? O valor máximo da classe 1 vai ser um mínimo da classe 2. O que é máximo para um é mínimo para outro. Então, se esse 2 aqui é o máximo para a classe 1, ó, para a classe 2, ele vai ser um mínimo. Olha aqui, ó. Ele é um mínimo. Ó. Mais a amplitude de classe. Quem é a amplitude de classe? Número 1. Olha lá. E aí, eu tenho o valor de 3. Certo? Então, como é que eu represento isso? 2. Mínimo da classe 2. 2. Ó. 2. Sinal de máximo. Ó. 3. 3. Vou voltar. Primeira classe. Pego o menor valor da onde? Da tabela. 1. Somo com a amplitude. Então, olha ela aqui. 1 mais 1, 2. Então, da classe 1, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo da classe 1. A hora que eu vou analisar a classe 2, a história já muda. Por quê? Eu não vou voltar aqui. Para eu saber o valor da classe 2, eu vou pegar da classe 1. Então, para eu ter a classe 2, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor máximo da classe 1. Ó, o valor máximo da classe 1 vai ser o valor mínimo da classe 2. Olha ele aqui, ó. Aquele é máximo, aquele passa a ser mínimo. E somo com amplitude por classe. E aí eu tenho 3. Esse 3 aqui é o valor máximo da classe 2. Então, eu tenho um mínimo da classe 2, que é o 2, e o máximo é o 3. Tá vendo? Agora eu vou para outra classe. Ó, classe. Com o tempo, gente, você sabe isso aqui brincando. Ó, vou para a classe 3, ó. Então, olha só o que vai acontecer na classe 3. Para eu ter a classe 3, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor máximo, ó. O valor máximo de quem? O valor máximo da classe 2, ó. Eu sempre vou usando a anterior, ó. E vou somar com a amplitude. Ó lá. Então, o valor máximo da classe 2. Valor máximo da classe 2, ó quem é aqui, ó. É o 3, ó. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Eu vou pegar sempre o máximo, ó. Valor máximo, 3. Mais a amplitude. Quem é a amplitude é o número 1. Ó lá. 3 mais 1, 4. Pronto. Olha só o que vai acontecer. Agora a gente vai transformar na linguagem matemática. Então, quando eu chego na classe 3, o valor mínimo da classe 3, ó, é o número 3. Tá vendo? Só que esse número 3, ele é o máximo da anterior, ó, da classe 2, tá vendo? O que é o máximo aqui é o mínimo na outra, ó. Aquele é máximo, aquele é o mínimo. Então, esse 3, ele é o mínimo, ó. 3 é o mínimo. Ó o sinal de mínimo e máximo. Ó, e aí o máximo é o número 4. Ó lá. Tá vendo? Agora eu vou para a classe 4. Vamos para a classe 4. Classe 4. Pronto. Então, classe 4 seria o valor máximo da classe 3. Ó. Mais amplitude. Mais amplitude. Então, o valor máximo da classe 3. Ó, quem é o valor máximo da classe 3? É o número 4, ó. Tá vendo? Mais a amplitude. Quem é a amplitude? O número 1, porque a gente está analisando as classes. Então, 4 mais 1, 5. Então, agora eu tenho um mínimo e o máximo. O mínimo da classe 4 é o máximo da classe 3. Olha lá. Aquele é mínimo. Ó aqui, ó. Ou melhor, aquele é máximo, ó. Aqui ele já é o mínimo, ó. Agora a gente escreve 4, que é o mínimo, e o máximo, que é o 5. Olha lá.
certo? Agora nós vamos para a última classe, que é assim. Lembrando que no caderno de vocês, esse exercício vai até a tabela, vai até a classe 7, tá? Então, vamos lá. Classe 5 e última, ó. Então, vamos lá. Classe 5, tá aqui no cantinho. Vou pegar o valor máximo da classe 4, ó, e vou somar com a amplitude. Ó lá. Valor máximo da classe 4, ó quem é? O 5. 5. Mais a amplitude, que é o número 1. 5 mais 1, 6. Agora, a gente vai escrever em linguagem matemática, certo? Então, valor mínimo 5, valor máximo, ó, 6. Pronto, escrevi toda a galera aí, tá? Você fala, nossa, professora, mas aqui foi tão facinho. Foi facinho porque, sim, a amplitude, ela deu um número 1, tá vendo? Os números aqui são baixos, tá? Então, isso já foi proposital mesmo para você poder entender, tá? Como é que faz. Então, lembrando, isso aqui é uma análise referente à amplitude dos dados. Quando você lê um exercício e fala assim, ó, eu quero a amplitude dos dados, você tem que fazer esse esquema para saber quem é o mínimo e quem é o máximo de cada uma das colunas, tá? Então, a gente percebe que quando a gente faz uma análise da tabela, tem amplitude, tem média, tem moda, tem mediana, depende do estudo que você está fazendo. Nesse primeiro estudo, a gente está analisando quem? Amplitude e frequência, só. No próximo estudo, aí já vem média, moda, mediana, que é o mais usado, tá? Esse estudo da amplitude aqui, você não encontra ele em todo lugar. Por quê? Porque ele é muito específico, tá? Então, você vai encontrar isso vamos supor, em situações específicas, tá? Então, vamos supor, análise de produto, de mercado, análise do Danone lá, que eles estão fazendo, se esse Danone vai ser bem... se esse Danone vai ser bem aceito pela população, isso é muito específico, tá? Então, essa amplitude você não vê em qualquer lugar, por isso que é um estudo bem difícil de se encontrar, diferente de média, de moda, de mediana, tá? Então, já fiz o estudo. Lembrando, lá vai o repeteco. Primeira coisa, amplitude total. Quando eu falo em amplitude total, ó, eu pego a tabela inteira e faço essa amplitude. Professora, mas eu não entendi o que é amplitude. Amplitude, gente, é uma diferença nos dados da tabela total, tá? Ah, mas se eu fizer a diferença aqui, ó, não vai dar isso. Mas é uma diferença aproximada de todos os dados que você tem na tabela, tá? Foi o que eu falei na aula passada. O que está na tabela, às vezes, não é o que é a realidade na hora de você interpretar uma tabela de dados, tá? Então, fiz a amplitude total, depois fiz a amplitude por classe. Toda amplitude total tem amplitude por classe, tá? Essa amplitude é por cada fileira desta daqui, certo? Depois eu preciso analisar esses valores por fileira. E aí é onde entra classe 1, classe 2. Lembrando, a classe 1 é a única classe que você vai pegar o valor existente na tabela. Ela é a única, tá? O resto, classe 2, 3, 4, 5, 6, 10, você sempre vai pegando o valor da classe anterior, vai pegando o valor da classe anterior. Então, o único que você não pega é a classe 1. A classe 1, você pega o valor da tabela. Olha lá, a gente pegou o 1 da tabela. Aí somou com a amplitude, e aí deu 2. A partir daí, a gente não voltou mais para a tabela, a gente foi pegando das classes, ó. Esse 2 aqui, que é o máximo, foi mínimo daqui, ó. Tá vendo? Aí depois você já achou o máximo. O máximo da 2 é o mínimo daqui, ó. Aí você achou o máximo. O máximo daqui é o mínimo daqui. Aí você achou o máximo. O máximo daqui é o mínimo daqui. Aí você achou o máximo. Se isso aqui continuasse, a gente ia continuar, mas a gente parou aqui na 5, ó. Tá vendo? A gente achou toda a estrutura da tabela, ou seja, mínimo e máximo, mínimo e máximo. Pega esses valores, agora sim eu posso montar a tabela, tá vendo? Antes disso, não posso. Isso aqui, ó, é só uma relação de dados. Agora a gente faz a produção da tabela, tá? Aí eu peguei uma tabela aqui só para a gente poder analisar, tá? Então aqui, vamos pôr um nome nela aqui, ó.
a gente vai dizer que isso aqui é salgadinho. Ó, eu acho que é isso que ele fala, que é salgadinho. Salgados, ó, salgados. Salgados consumidos, ó. Consumidos na festinha lá. Esse vai ser o nome da minha tabela. Você põe o nome que você quiser na sua tabela, tá? Então, aqui eu vou ver o consumo, ó. Vou pôr aqui, consumo. Consumo, tá? E agora eu vou colocar... Ah, professora, mas eu posso pôr outro nome? Pode, a tabela é sua. Os nomes que vem escrito aqui é você que monta, tá? Então, vamos supor, o primeiro dado que eu tenho, eu pego lá da frente lá, ó. Vou voltar aqui que eu não lembro mais, ó. Eu tenho de 1, máximo de 2, depois 2, máximo de 3. Então, eu tenho 1, máximo 2. Aí, eu coloco lá na tabela, ó. 1, mínimo, máximo, 2. Depois, eu tenho 2, mínimo, máximo, 3. Depois, eu tenho 3, máximo, 4. Depois, eu tenho 4, será que é isso? Máximo, 5. Deixa eu olhar lá na tabela, que eu não sei se é isso. Deixa eu voltar. Não. Ó, tenho 1, máximo 2, depois eu tenho 2, máximo 3, depois eu tenho 3, máximo 4, depois eu tenho 3, 3, máximo 4, depois eu tenho 4, deixa eu olhar lá, máximo 5, depois eu tenho 5, máximo 6, pronto. Depois eu tenho 5, máximo 6, pronto, certo? Olha lá, isso aqui tudo foi tirado da onde? Da amplitude, tá vendo? Dos dados, ó. Essa parte aqui é a parte da amplitude, ó. Seria a amplitude, ó. Opa, amplitude. Amplitude por classe, ó. Tá vendo? Fiz através das amplitudes, ó. Agora eu vou para a frequência absoluta. Então, agora eu volto lá naqueles dados da tabelinha. Frequência absoluta. Quantos salgadinhos apareceram ou comeram, foram consumidos de 1 a 2? Então, vamos lá, vamos contar. De 1 a 2, vamos contar lá na tabela. De 1 a 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 5 salgadinhos. Tá vendo? Aí você fala, professora, e esse aqui, ó? Olha só. 5, e eu tenho esse aqui que é 6, tá vendo? Só que olha aqui na tabela. Cadê? Olha aqui na tabela. De 1 a 2. Vou voltar lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que esse aqui, ele vai se repetir lá. Então, eu conto só como 5. Não conto ele novamente. Ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá vendo? Só que esse aqui, ó, ele já vai ser contado aqui novamente, ó. Então, se eu tenho 6, eu vou contar 1 a mais. Ou melhor, 1 a menos, desculpa. Então, eu tenho 5 aqui, ó. 5. Por quê? Porque ele vai ser contado novamente aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou contar de 2 a 3, ó. Então, vou contar ele novamente. Então, eu não posso contar ele 2 vezes. Se eu considerar aqui 6, igual tá lá na tabela, a hora que eu for contar aqui novamente, ele vai virar 7. Não pode. Por isso, eu contei ele 1 menos, ó, 1 a menos. Tá vendo? Eu tenho de 1 a 2 de consumo de salgadinho. Lá na tabela aparecem 6. 6 dados. Só que eu não posso colocar 6, eu coloco 1 a menos, por quê? Porque ele vai aparecer aqui novamente, ó. Tem que tomar cuidado, por isso ela é tão complicada, ela é muito minuciosa assim, tá? Agora, olha só, agora eu tenho de 2 a 3, então vamos pegar lá, ó, de 2 a 3. Olha só, parei aqui no 5, tá vendo? Ó, agora eu vou contar ele novamente, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3. Vou até mudar o sinal, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Vamos lá para a tabela. Olha só, eu tenho 4. Só que esse 4 aqui, eu vou ter que tirar um deles.
Por quê? Porque ele vai voltar aqui, ó. Então, em vez dele ser 4 aqui, eu sempre vou diminuir 1. Então, aqui, ó, vão ser 3. Tem que tomar cuidado. Por que 3? Porque ele vai repetir aqui, ó. Tá? Então, volto lá na tabela. Ó, o cuidado que tem que ter. Então, ele tem 1, 2 e 3, ó. Para aqui, ó. Porque esse aqui vai começar a ser contado novamente, ó. Então, ele vai ser contado a partir de agora, ó. Então, ele vai ser contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no 8. Ó, cheguei no 8. Aí, volta lá na tabela. Ó, cheguei no 8 aqui, ó. Certo? Só que se você reparar, o 4 ele volta aqui. Tá vendo? Se ele volta aqui, então não pode ser 8. Tem que diminuir 1, porque senão você vai pegar os dados errados da tabela. E aí vai passar a ser 9, não pode. Então, aqui, ó, precisa sempre diminuir 1, ó. Então, aqui vai ser 7. Tá vendo? Agora, vamos voltar lá outra vez e contar de 4 a 5. Ó, contei até aqui, ó. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Só que esse aqui eu não posso, lembra? Não posso, porque senão eu vou contar 2 vezes. Então, esse 4 aqui vai permanecer junto com essa coluna do 5. Então, vamos contar. Então, eu vou contar 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, cheguei até o 9. 9. Aí, olha lá na tabela, ó. 9. Olha só, de 4 a 5, você tem 9. Ó, só que, se você deixar como 9, você sabe que ele vai voltar aqui, ó. Ó, se você deixar como 9, ele vai voltar aqui. E aí, ele vai passar a ser 10. Não pode. Então, o que que você faz? Tem que diminuir aqui, ó. Você diminui. Então, aqui você tem o 8, certo? Por quê? Porque 1, 5 vai ser contado aqui. Aí, vamos para o final. Ó, o final. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai parar aqui, ó. Porque a próxima vai ser de 5 a 6. Então, você para aqui. Esse 5 vai ser parte desse, ó. Então, você vem aqui e conta. Esse e esse. Ó lá. E aí, você tem aqui 2 salgadinhos. Ó lá. Certo? Você fala, professora, mas isso aqui é uma coisa lógica? É uma coisa lógica. Esses aqui são dados seguros? São dados seguros, tá? Só que lembrando, essa tabela aqui, ela vai continuar, tá? Por quê? Olha só o que que acontece. Isso aqui, ó, se você for olhar no seu livro, eu diminuí essa tabela. Eu cortei essa tabela, que senão ela ia ficar muito grande, tá? Então, eu acabei que diminuir para a gente poder facilitar os nossos cálculos, só por isso, tá? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de contar. Por quê? Porque a gente sempre tem que contar um a menos quando os números, eles batem. Ah, professora, mas na aula passada, a gente não precisou, a gente só fez isso uma vez. Por quê? Porque só tinha uma situação que ocorreu isso. Nas outras situações, não tinham ocorrido isso. Quer ver? Deixa eu ver se ela está aqui da aula passada. Vou ver se eu acho. Olha só, essa aqui é a tabela da aula passada, ó. A gente não tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Os números, eles pulam, ó. Do 8 vai para o 10, tá vendo? Ó. Aí do 13 vai para o 15, tá vendo? Aí do 18 vai para o 25. Aí do 25 já pula para o 30 e do 30 para o 44. Então, a gente só descontou uma vez só, que acho que foi aqui, ó. Cadê? Acho que foi aqui, eu acho que, quer ver? Deixa eu pegar aqui onde foi que nós descontamos. Aqui, ó, só foi nessa situação, tá vendo? Onde a gente teria 13, aqui, tá vendo, ó? E aí a gente teve que diminuir 1, porque ele foi contado aqui, tá vendo? Nas outras, nenhuma bateu, nenhuma bateu. Nessa de hoje que a gente tá vendo, ó, vou subir aqui, ó,
Nessa de hoje, todos batem, ó, porque é uma sequência. Tá aqui, ó. Todos batem. Tá vendo? Os números, eles vão batendo, eles são sequência, ó. De 1 já vai para o 2, aí de 2 já foi para o 3, o 3 já foi para o 4 e já caiu no 5 e acabou no 6. Por isso, aqui nós somos sempre descontando 1, descontando 1, descontando 1, para a gente não cair no erro, tá? Para a gente não cair no erro. Aí você fala assim, professora, mas como é que eu tenho a certeza que eu contei certo? Como é que eu tenho a certeza? Como é que você tem a certeza? Contando o número de pessoas pesquisadas. Foram 25 crianças que comeram os salgadinhos. Foram 25. Então, você conta aqui, ó. 8 mais 2, 10. 7 mais 3, 10. Ou seja, 10 mais 10, 20. Mas esse 5, ó lá, 25, ó. Tá vendo? Então, a gente contou certo. Tem que tomar cuidado com isso. É um estudo extremamente minucioso isso aqui. É uma coisinha assim, eu falo que isso aqui é trabalho de preso, né? É uma coisa muito minuciosa, tá? Cheguei até aqui. Pronto, agora a gente vai para a parte mais fácil possível. Calma que tá acabando, meu povo. Não fica bravo comigo não, que já tá acabando. Olha só. Frequência relativa. Agora nós vamos fazer o quê? O mais legal de todos, que vocês amam de paixão, que é transformar em porcentagem, ó. Tá? Então, pego a frequência absoluta, ó, e divido por 25, que foram as 25 crianças, tá? Então, divido pelo 25 lá. E aí eu tenho 0,2. Ó, esse 0,2 quero transformar em porcentagem. Então, o que você faz? Multiplica por 100, ó. E aí você tem 20%. Tá vendo? Olha o próximo, 3. Divide por 25. Olha lá. Sempre pelo total de crianças que fizeram a pesquisa, que participaram da pesquisa. Ó, eu tenho igual 0,12. Esse 0,12 você vai multiplicar ele por 100. E aí você tem 12%. Olha lá. Próximo dado. Você tem 7 dividido por 25. E aí você tem 0,28. Esse 0,28 você vai transformar em porcentagem. E aí você vai ter 28%. Ó, depois 8 dividido por 25. Olha lá. 8 por 25, você tem 0,32. Multiplica por 100. E aí você tem 32%. Ó, e o último dado, 2 dividido por 25. Ó, 2 dividido por 25, você tem aí 0,08 vezes 100. E aí você tem 8%. Pronto. Então, transformei tudo em porcentagem, tá? O que que você faz para ver se está certo? Você conta, ó. Você conta todo mundo aqui, ó. 12 mais 8, você já tem aí, ó, o 20, mais esse 20 aí, ó, 40, tá vendo? Aí você somando o 28 e o 2, você vai ter os 50 aí, ó. 8, 9, 10, 3, 6, ó, 60 mais 40, 100. Então, 100%. Olha lá. Preenchi a tabela. Depois que você preencheu a tabela, você pode responder qualquer exercício que você queira. Então, assim, ó, tirando daqui, qual é a porcentagem de crianças que comeu? Pode ver, não tem pergunta nenhuma, tá, gente? Eu só coloquei mesmo para a gente poder saber fazer os cálculos, tá? Então, vamos supor que tivesse uma pergunta assim: qual é o consumo? Quantas crianças comeram de 3 a 4 salgadinhos? 28%, né? Em frequência absoluta, quantas crianças? 7, tá? Se você for contar lá direto na tabela, você vai contar como 8. E aí você conta errado, tá? Então, assim, isso aqui, ó, é a realidade da situação. Isso aqui é a situação real, tá? Então, lembrando, falou em amplitude, você sabe que você tem que fazer tudo isso. Você tem sempre que achar o valor mínimo, valor máximo, valor mínimo, valor máximo. Lembrando, o valor máximo de um é o mínimo de outro, ó.
Valor máximo de um é um mínimo de outro. Valor máximo é um mínimo do outro, ó. E o valor máximo é o mínimo do outro. Depois que você fez tudo isso, você vai para esta contagem de frequência absoluta. Toma cuidado com essa contagem de frequência absoluta. Por quê? Porque se os valores forem iguais, você sempre tem que descontar um. Por que descontar um? Porque o valor que você contou aqui, ó, você vai contar novamente. E você não pode contar duas vezes o mesmo valor. Então, sempre você vai descontando um, desde que você tenha a sequência. A sequência. Quer ver? Vou voltar aqui, ó, para a gente encerrar e eu deixar vocês livres. Vocês estão de saco cheio disso aqui, tenho certeza. Ó, vou apagar aqui. Essa matériazinha é importante para o povo do ETEC da vida aí, ó. Olha só. Vou pagar até aqui, tá? Olha só. Ela é uma tabela que é uma tabela simples, porque os números são baixos, tá? Só que ela é uma tabela que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem sequência numérica, ó. Não tem espaço entre um e outro, então você tem que tomar cuidado para não contar duas vezes, tá vendo? Que nem aqui, se você contou de 1 a 2, ó. Se você falar, quantos consumiram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, você põe 6 lá, ó. Só que a de baixo é de 2 a 3. E aí você está contando ele duas vezes. Aí você vai contar isso aqui, ó, como 7, ó. E não pode. Então, sempre você tem que diminuir um, ó lá. Quando você tem sequência, ó. Sequência, tá vendo? Aqui é o 3, ó. Tudo sequência, ó. Por isso a gente foi diminuindo sempre um aonde? Lá na tabela, na hora de fazer a frequência, ó. Ó lá. Tá vendo, ó? Sempre diminuindo um, ó, nos dados, ó. E aí a gente chegou no 25. Se você fizer isso, e na hora de você somar der diferente, é porque você contou errado ou aqui, ou você fez o cálculo errado aqui, tá? Depois disso é só fazer a transformação da porcentagem que você já sabe, tá? Eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro para vocês em relação a essas amplitudes aí, tá? Lembrando, não é algo muito utilizado, mas é algo necessário, tá? Vou interromper aqui para dar tchau para vocês. Espera aí, não vão sair antes de eu dar tchau. Meu povo, acabou, tá? Acabou. Se livramos da amplitude, vamos deixar ela para o ano que vem agora, tá? Então, assim, lembrando, não é algo muito usado. Você vai encontrar? Vai. Aonde você vai encontrar esse tipo de cálculo? Na sua faculdade, se você for fazer, referente a esses campos que eu estou dizendo, ou se de repente você for prestar algumas provas. Que tipo de prova? Tem uma galera aí que vai prestar um ensino médio lá no SESI. Quer entrar no SESI, fazer o ensino médio no SESI o ano que vem. Aí isso aí vai cair lá, tá? Por quê? Porque o SESI é uma indústria. E toda vez, indústria trabalha com o quê? Com dados, né? Se a empresa está tendo lucro, se a empresa não está. Então, quando você faz uma prova para prestar, para fazer o ensino médio no SESI, o SESI, ele gosta muito dessas questões, tá? Por quê? Porque são questões que envolvem o quê? Uma análise de uma indústria, uma análise de dados, então isso aí vai cair lá. Se você for fazer técnico em administração, nos ETECs da vida, vai cair lá. Ah, pessoal, mas não quero nada disso, eu quero fazer técnico em outra área. Aí a possibilidade de cair é menos, tá? Tudo depende da área que você vai escolher, ele cai. Certo? Mas é bom você saber que ele existe, que essa amplitude, ela existe, né? De repente você fica rica, monta várias empresas, aí vai saber, né? A gente não sabe, né? Meu povo, beijo, fiquem com Deus. Tô com saudade de vocês. Tchau, gente, até mais. Tchau. Tchau. Tchau, bom final de semana, gente. Professora. Também, tchau. Não esqueçam de responder, hein, a planilha.